Oi, para você que ainda não me conhece, prazer, eu sou a Vivian. É tão bom ter você aqui comigo. Hoje, dando sequência ao meu projeto literário de reler Machado de Assis, os romances, em ordem cronológica, eu trago então Quincas Borba. Tem uma playlist aqui no canal toda dedicada a Machado de Assis. Depois você passa lá para ver o conteúdo. Em junho ela vai estar toda completa com todos os romances, tá? Então fica de olho aí. O próximo vai ser Dom Casmurro. Tem algumas poucas pessoas que às vezes me pedem, né? Vivian, avisa qual vai ser o próximo, quando que vai sair o vídeo. Então, para essas poucas pessoas, 7 de abril, Dom Casmurro aqui no canal, tá bom? Então, se você tem aí o desejo de fazer a leitura ou releitura de Dom Casmurro, a hora é agora para você me acompanhar no dia 7 de abril, tá? Vai ser muito bom ver nos comentários aí que alguém leu ou releu para poder comentar no vídeo. Vou ficar bem feliz, tá bom? Então, nós temos aqui Quincas, que é um livro que faz parte da trilogia realista machadiana, uma trilogia que vem para criticar os costumes, a sociedade, criticar a filosofia. São 3 livros: Brás Cubas, Quincas e Dom Casmurro. Uma trilogia sensacional do Machado. Esse aqui para mim é o livro mais divertido dele. Ainda não terminei a releitura de todos, mas pelo que eu me lembro, ele é o mais divertido. É um livro muito gostoso de ler, é sensacional, gente. Aqui, o que nós vamos ter? Não é a história do Quincas. Quincas já está morto aqui neste livro, tá? A gente viu um pouco do Quincas em Brás Cubas. Eles crianças, eles estudaram juntos, depois cresceram, adultos, continuaram amigos, né? Você vai ver um pouco dele lá no Brás Cubas. Aqui a gente já vai ver assim, bem o finalzinho de vida dele, porque Rubião, nosso personagem principal, Rubião é o amigo de Quincas. A irmã do Rubião quase casou com Quincas, mas a irmã dele faleceu, não houve esse casamento, mas eles ficaram muito amigos. E Rubião, professor primário, homem simples lá em Barbacena, vai ser então o cuidador de Quincas Borba nessa fase final da vida dele, na fase que a loucura já tomou conta mesmo, assim, é muito divertido acompanhar isso. E o Rubião é muito fiel, muito amigo, muito leal, e ele se vê então como herdeiro universal de todo o patrimônio de Quincas Borba, que não é pouca coisa. Quincas era milionário e deixou tudo para o Rubião com uma condição: que ele cuidasse do cachorro, que também tem o nome de Quincas Borba. É o cachorro que vai acompanhar Rubião aí durante essa história. E aí, assim, muito engraçado, porque ao mesmo tempo que Rubião não é um homem ambicioso, ele tem ali, ele não é ganancioso, vamos corrigir. Rubião não é ganancioso, mas tem suas ambições, né? E a gente acompanhar esse processo de acompanhar aí a liberação desse patrimônio, né? É assim muito legal, porque você vê que todo mundo tem ali, né, os seus desejos. Ele fica pensando: ai, será que vai dar certo? Será que o testamento vai ser validado ou não, né, devido à loucura do Quincas Borba? Mas dá certo. E aí Rubião se vê milionário, resolve ir para corte do Rio de Janeiro, leva o cachorro junto. Inclusive, sobre o cachorro, tem um episódio, assim que o Quincas Borba morre, o Rubião pega esse cachorro. Quem não leu, eu vou deixar ler. É muito engraçado, gente. Então, assim, essas críticas que o Machado faz, mesmo quando a pessoa é ingênua, quando a pessoa é boa, existe um lado dela ali que é um pouquinho mal, mas nem chega a ser maldade aqui nesse caso não, tá? Machado já falou, né, em uma outra ocasião: ninguém é completamente bom nem completamente mal. Então essas críticas, elas vêm de tantas maneiras e é tão gostoso, tão divertido, tão engraçado, sabe? Todo mundo tem ali o seu ladinho meio podre, né? Todo mundo tem suas falhas, suas fraquezas, e a gente vai ver isso então com o Rubião também. Mas ele vai para o Rio de Janeiro, no trem ele conhece um casal, o Cristiano Palha e Sofia. A Sofia, vale lembrar que Sofia significa sabedoria.
É tudo que Rubião não tem. E Rubião vai fazer amizade com Cristiano Palha e vai se apaixonar pela Sofia, mulher casada, mulher do então novo amigo dele. E o Rubião, na sua ingenuidade, ali mesmo nessa viagem de trem, se conhecendo em poucos minutos, já conta que é herdeiro de uma fortuna e tá indo pro Rio viver uma boa vida, né? E o Cristiano já cresce o olho ali, né? E aí fala, olha, eu sou seu amigo. Você contou pra mim, tá tudo bem, mas não espalha essa notícia não, porque tem pessoas perigosas, né, por aí. E assim vai se dar, então, já essa amizade de cara entre Cristiano Palha e Rubião, Sofia, aquela mulher linda. Tem uma parte aqui no livro que eu acho bonitinho, que a Sofia, além de ser muito, muito bonita, ela tem olhos lindos e o Rubião comenta que parece que esses olhos foram comprados em fábrica misteriosa. E ele fica apaixonado por essa mulher, obcecado ao longo do livro, né? E a gente vai ver aqui ambição, capitalismo, de como as pessoas, quando têm oportunidade, elas são amoral, sabe? Às vezes imoral também, de como deixa de lado mesmo, gente, a moralidade, enfim, em nome de algo maior, que é a oportunidade de ascensão social, ascensão financeira. O Cristiano Palha é um homem inteligente, trabalhador, ele já teve algumas ideias empreendedoras que não deram tão certo, deu ruim, perdeu todo o capital, e ele vê ali no Rubião, esse homem ingênuo, a oportunidade de se refazer. E ele vai usar de todas as artimanhas, de todos os artifícios para conseguir, para se validar enquanto amigo de Rubião. Outras pessoas virão para este livro, né? Tem o Dr. Camacho também, que é muito interesseiro, que também vai se tornar amigo do Rubião. Outras pessoas também. Vale falar, gente, da Dona Tonica, uma mulher de 39 anos, que já está quase quarentona e solteirona, nunca casou. Tem o pai dela, que é o Major. São duas pessoas decentes, duas pessoas que, assim, são pessoas realmente do bem. E aí a gente vai perceber que pessoas do bem, pessoas muito honestas, elas não vão pra frente. E a Dona Tonica, ela até comenta, né, que ela já tá numa idade que ela não pode escolher muito noivo. Então ela aceitaria até um noivo pobretão, ela só quer casar. Mas aí aparece Rubião, ela vai crescer o olho pra cima dele também. Será que ela vai conseguir alguma coisa? Quem não leu, eu vou deixar ler, tá? Mas, então vai se desenvolver essa história, onde as pessoas interesseiras, as pessoas mal intencionadas, mais espertas, elas vão se dar bem, porque é assim que a vida funciona. Inclusive, essa é uma parte da filosofia de Quincas Borba. Ele desenvolveu, né, a filosofia dos humanitas. E aí, gente, tem uma frase célebre, uma frase clássica na literatura brasileira: ao vencedor, as batatas. Para a gente poder entender melhor esse livro, esse trecho é sensacional e é fundamental. Nele, a gente resume toda a história desse livro. Eu vou ler aqui, se vocês me permitem, com licença, vou fazer a leitura. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir à outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas.
Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Gente, esse trecho é fundamental para a gente entender esse livro. Em outras palavras, como dizia meu pai, o mundo é dos mais espertos. Ao vencedor, as batatas. A gente resume muito essa história aqui. Todas essas pessoas que vão entrar na vida do Rubião, lá no Rio de Janeiro, são pessoas capitalistas, ambiciosas, gananciosas, vão ver a ingenuidade desse homem, vão ver que ali elas podem se esbaldar e vão usar dele. E tem hora que chega assim, quase que a gente vai ficar com raiva, mas o livro ele é escrito de uma maneira tão leve, tão divertida, que a gente não chega a ficar com raiva das pessoas, não. Mas é quase um sentimento assim, às vezes, sabe? Me incomoda. E ele vai ser um homem muito generoso, muito. O Cristiano Palha vai pegar muito dinheiro com ele, vai fazer sociedade com ele para abrir uma empresa. Depois vocês vão ver o que vai acontecer, né? Com essa sociedade. O próprio Dr. Camacho também vai abusar da bondade, da generosidade de Rubião e assim tantas outras pessoas, né? E a gente fica muito incomodado com isso, mas é a vida, né? O vencedor das batatas, tá todo mundo ali na sua luta particular, na sua guerra. O Cristiano Palha, ele é apaixonado pela Sofia, apaixonado. Só que ele é um homem mais moderno, ele utiliza da beleza dessa esposa para, assim, primeiramente, para exibicionismo mesmo, porque ele ama expor a beleza da esposa, ele gosta de ver outros homens apaixonados pela Sofia, admirando a beleza dessa mulher. Tanto que ele pede que Sofia use roupas mais decotadas, que mostre mais o colo, os ombros, sabe? E a Sofia no fundo gosta, porque ela sabe que ela é uma mulher muito bonita, ela tem essa vaidade, assim. Então ela coloca isso para jogo também, mas às vezes ela se faz meio que de assim, acanhada, sabe? Aquele joguinho, né? Muito de mulher que gosta de brincar. A Sofia, ela sabe, ela tem uma sabedoria, assim como o seu nome, em conduzir esses homens, e principalmente Rubião, que está muito apaixonado por ela, muito, dando joias, presentes e se fazendo cada vez mais amigo de Cristiano para ter essa proximidade com a Sofia, que alimenta muito essas fantasias do Rubião, mas ela tenta colocar os limites ali para que nada se concretize. Gente, é delicioso acompanhar. Para quem ainda não leu, eu não vou ficar entrando em muitos detalhes, mas o Rubião ele vai ficar obcecado mesmo, vai ficar adoecido por essa mulher. E como eu disse, né, eu acho que o Machado usou aqui o nome da Sofia como um trocadilho, porque sabedoria é tudo que Rubião não tem, pra nada. Mas ele deseja muito isso, né? Inclusive, ele busca sabedoria também da maneira didática, na filosofia de Quincas Borba, ele tenta se valer disso, mas acaba, gente, que a loucura vai consumir também o Rubião. E aí, a loucura vem para o Rubião de pouco em pouco, ele começa a delirar mesmo, ele começa a criar histórias, fantasias, e vai começando a ficar perceptível para todos que convivem com ele. E como que essas pessoas vão lidar com isso? Elas vão ser cristãs o suficiente para cuidar desse homem, para tentar ajudá-lo? Ou elas serão capitalistas, ambiciosas o bastante para tentar se aproveitar ainda mais disso? E assim então vai se fazer essa história, o Rubião ele vai ficar fora da realidade cada vez com mais constância, e a partir do momento que ele se dá conta disso, que ele está variando, né, de que ele está tendo ali
os momentos de loucura dele, ele vai ficando mais fechado e ele vai acabar na ruína, né? E ele vai acabar louco e ele vai acabar voltando para Barbacena. E assim, o que eu quero deixar aqui sobre Barbacena, que eu achei interessante, é que em 1897 foi transferida a capital de Minas Gerais para Curral del Rei, que em 1901 mudaria o nome para Belo Horizonte. Só que nesse processo, gente, antes de 1897, claro que esse foi um processo de alguns anos, né? Houve ali algumas manobras políticas e Barbacena queria se tornar a nova capital de Minas Gerais. Mas aí resolveram que não, eles queriam um lugar onde a cidade pudesse ter espaço para ser uma capital planejada. Por isso foi escolhido então Curral del Rei, Belo Horizonte, né? Só que aí Barbacena recebeu um prêmio de consolo, que foi a fundação do maior hospital psiquiátrico de Minas Gerais, que viria a ser o maior hospital psiquiátrico do Brasil, que é o hospital lá de Barbacena. Inclusive tem livro, eu já trouxe alguns comentários, eu não trouxe o resumo desse livro, que é maravilhoso. Inclusive, gente, Netflix lançou agora esses dias o documentário com o mesmo nome do livro, Holocausto Brasileiro, que se passa lá em Barbacena. Maravilhoso, super recomendo. Aí eu fiquei pensando, claro que todo esse processo veio de uns anos antes, né? Quincas Borba começou a ser divulgado em folhetins em 1886. Em 1887 muda a capital de Ouro Preto para Curral del Rei, BH. E aí eu fico pensando, será que antes, né, nesses anos anteriores, já havia essa especulação? Machado sabia dessa história e Machado soube que Barbacena teria esse prêmio consolação desse hospital psiquiátrico? E será que Machado vinculou Barbacena nessa história devido a todo esse processo político em Minas Gerais? Porque é muita coincidência, né? Pode ser uma viagem minha? Claro que pode. Mas eu achei assim uma coincidência bem grande atrelar a loucura, né, desses personagens a Barbacena, sendo que naquele período estava ali para ser construído o hospital psiquiátrico. Esse hospital ele foi inaugurado em 1903, mas claro, como eu disse, já havia todo esse processo aí para desenvolver, para construir, para fundar, na verdade, né? Porque o hospital já existia ali, enfim, outra história, né? Mas eu queria colocar isso aqui também, tá? E outra coisa, esse livro, apesar de ser muito divertido, como eu disse, ele me trouxe aqui alguns gatilhos, porque eu conheço um homem que pareceu, ele morreu. É um homem que era muito rubião, muito, gente. E aí eu fiquei assim, incomodada, sabe, de lembrar desse homem. Eu era um homem muito próximo a mim, um homem que também acabou como rubião. E é muito triste, né? É uma história que me incomoda, uma história que me entristece. Esse homem, ele não recebeu uma herança, mas ele veio do interior para Goiânia, aqui se fez, aqui construiu patrimônio, e ele foi desfazendo desse patrimônio nessa ingenuidade, nessa generosidade, que na verdade já era um adoecimento mental que vinha acontecendo, né, aos poucos. Assim como em Rubião, assim como em Quincas Borba, ninguém fica louco da noite pro dia. É um processo que vem aos poucos, né? E eu conheci, então, muito de perto, um Rubião, um homem que abriu mão do seu patrimônio, que ele construiu sozinho e que foi dando, e que no fim da vida ele acabou sem nada, acabou sem ninguém, acabou sozinho, né? Morreu de uma maneira muito triste, assim. E foi um gatilho triste para mim, sabe? Nessa releitura, vincular esse homem ao Rubião. Inclusive, aqui no último parágrafo do livro, bem aqui, olha, nas últimas linhas,
Eu vou ler. O cruzeiro que a linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, está assaz alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. E aí, para a maioria esse livro é só diversão, né? E para mim ele já chegou com esse gatilho triste de lembrar de um homem que teve um fim trágico assim também. Então para mim ele não foi tão divertido nessa releitura. Trouxe esse desconforto, né? E aí eu achei muito engraçado porque essa frase meio que cabe para mim, que o cruzeiro ele tá assaz alto para não discernir o riso e a lágrima. E esse livro também. Esse livro não consegue discernir, né? Os risos e as lágrimas dos homens. Muito bom, gente, muito bom mesmo. Tem outros personagens aqui no livro, bem importantes, tá? Com muitas reflexões. Não vou trazer tudo pra cá, senão vai ficar enorme o vídeo, mas basicamente é isso. É essa ganância, é a transformação do homem em objeto de outro homem, a coisificação, né? O abuso das pessoas em querer se dar bem em cima dos outros, em tirar vantagem. É isso. Esse livro é muito sobre isso. Maravilhoso. Você já leu? Deixa aí nos comentários e a gente se encontra nos próximos vídeos. Beijo, tchau!